a idade adulta, terceira idade, ainda tem a copa frondosa, a vida em flor. O ser humano não tem diferença nenhuma da árvore. Essa árvore, quando ela nasce e como a fase da vida funciona no mundo vegetal, de fato, como qualquer outro ser vivo. Ela passa pelos 4 estágios. A infância, com poucos dias de vida, a árvore bebê já tem o essencial para sobreviver. É igual o bebê que nasce. Quem dá essa comida? A mãe. A mãe que dá essa comida. É a mãe que dá essa comida. Vocês vão ver, não vai dar tempo, mas talvez amanhã eu passe um vídeo. Como plantar uma árvore frutífera. Como preparar um solo para essa árvore dar bons frutos. Se alguém aqui já plantou alguma planta, alguma árvore que dá frutos, se você cavar um buraco desse tamanho aqui, não vai dar frutos bons. Cavou um buraco, colocou a planta, não vai dar frutos bons. Talvez dê algum deles aí, mas na maioria não dá. Agora, se você preparar o solo, o diâmetro que se pede para plantar, colocar o adubo verdadeiro, preparar para colocar aquela semente, pode ter certeza, vai dar bons frutos. Plante um coqueiro, plantei um coqueiro lá em casa, o buraco já foi pequeno, o diâmetro. Um cresce desse tamanho, mesmo dia, os dois do mesmo tamanho, o outro do mesmo tamanho, porque eu plantei o coqueiro que abriu menor o buraco. Está bem pequenininho. A semente que vai ser colocada lá, ela vai nascer, mas ninguém sabe como vai nascer, porque ela não foi bem preparada. Assim somos nós, quando nós nascemos e crescemos. Quando chegamos na terceira idade, na velhice vegetal, o crescimento diminui, o processo de regeneração são cada vez mais lento e as raízes não conseguem mais retirar do solo a água e sais minerais em quantidade suficiente. Na terceira idade, as árvores, você já viu aquelas árvores que as raízes estão já saindo por cima? Ela ali já não presta quase nada, é um perigo aqui ali. Um perigo. Tem que cortar. Botar no fogo. Ela não dá mais nada. Ela não vai produzir nada. Assim é o cristão. Eu conheço pessoas de 80 anos que é melhor que qualquer um de nós. Ainda dá frutos. Ainda dá frutos. E muitos frutos. O princípio do básico não. A semente possui uma casca protetora e uma reserva de nutrientes para alimentar o embrião até que a planta ganhe folha. Para que a germinação ocorra, a semente observa a água e o embrião aumenta de tamanho até romper a casca. A base do terreno. Na floresta, a maioria das raízes não se aprofunda no solo. A maioria das raízes não se aprofunda no solo. Olha só, Salmo 92, 12 diz o seguinte: crescer como o cedro do Líbano. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano. Quem sabe o que é cedro do Líbano? A madeira chamada cedro é uma das melhores do mundo. Como que ela é plantada? Crescimento lento, mas consistente. Crescimento lento, mas consistente. Olha o que ele diz, o cedro do Líbano, irmão. Aqui na última página,
Raiz, na página 10, raízes que buscam as águas profundas. Outra verdade interessante é que o cérebro do livro é muito resistente e suporta vento e calor. Vento e calor. Suporta. Raízes que abraçam a rocha, aqui é o principal. Raízes que abraçam a rocha. Há informações que de cada raiz, quando cresce muito, atinge a rocha, ela para de crescer. Toda árvore, irmão, presta atenção aqui, ó. Toda árvore, qualquer uma que é plantada, quando ela começa a crescer e ela encontra rochas embaixo, pedras embaixo, ela para de crescer. Sabe por quê? Ela encontrou problema. Ela encontrou situações que ela não vai conseguir passar as raízes pelas rochas. Você tem como plantar alguma coisa aqui? Não tem, é a mesma coisa. As raízes elas vão andando e elas encontram as rochas, as pedras, os pedregulhos, e ela para de crescer. O cérebro do Líbano não. Sabe o que o cérebro do Líbano diz? Eu preciso de rochas. Eu preciso de problemas. Eu preciso de situações para que eu cresça. Porque eu vou abraçar essa situação, esses problemas, e vou ser mais forte. É isso que o cérebro do Líbano está falando. Quando ele encontra as rochas, para ele é melhor. Porque as árvores, quando dá um vento forte, por que ele não cai? Porque quando dá um vento forte, ele está onde? Abraçado nas rochas. E não cai. Assim somos nós. Como é que você está crescendo no ministério? Como é que você está crescendo na sua igreja? Como é que você está crescendo na sua casa? Na sua vida? Eu costumo dizer que você tem que cuidar de você. Você tem que ser o principal para cuidar de você. 24 horas é você que tem que cuidar de você. Se você quer ser liberto e sua família não quer, você vai ficar em casa. Se você quer vir para o culto e sua família não quer, você vai ficar em casa. Você primeiro tem que tratar de você. Quantas vezes vocês viram Jesus pegar na mão de alguém? Vamos para a igreja. Eu preciso te curar. Vamos para a igreja. Eu preciso te curar. Vamos orar. Eu preciso que você ore comigo. Quantas vezes na Bíblia? Quantas vezes, irmão? Nenhuma. Nenhuma. As pessoas iam até Jesus e Jesus perguntava: o que tu queres? Eu quero ser curado. Se tem fé, vai ser curado. Ninguém pode amarrar ninguém a fazer nada. Mas você, eu costumo dizer, quando tem esse grupinho aqui de 30 pessoas, é esse grupinho que vai curar outras pessoas. É esse grupinho que se dispôs a vir aqui, ouvir o Fernando, e se diz que vai curar outras pessoas no bairro, aonde for, irmão. Não é o que aqueles que ficaram em casa de sábado, não. Amanhã eu vou, depois eu vou, quando tiver outro eu vou. Eu não sei quantos cursos eu já fiz na Igreja de Deus do Guará. Eu não sei quantos. Quantos seminários eu já fiz? Porque você precisa cuidar de você. Você já entrou no avião, o que a aeromoça fala? O que a aeromoça fala? Se tiver uma turbulência, se tiver alguma coisa que possa acontecer, primeiro, você coloque a máscara de oxigênio em você. Não é na sua mãe, não é no seu pai, não é no seu filho, não é no seu marido, não é na sua esposa, é em você, para que você depois ajude.
vida muitas das vezes está errada que nós estamos fazendo. Porque nós temos a vidinha de ir para a igreja e voltar para casa, e trabalhar, e no domingo vir para a igreja, e voltar para casa, dar a oferta da dízimo, está tudo bem. E as guerras dentro de nós, e a gente não busca a cura. Por quê, irmão? Por quê? Então, conclusão, nosso desejo é de assimilar as verdades paralelas expressas pela figura do cedro do Líbano. Devemos fazer isso porque foi Deus quem disse que cresceríamos como Ele, fortes, saudáveis, com as raízes firmadas. Eu vou sair dessa igreja porque o pastor só olha para outro, não olha para mim. Eu vou sair dessa igreja porque o pastor me dá um carro. Eu vou sair dessa igreja porque o pastor não me abraça. Eu vou sair dessa igreja porque aquela mulher só olha para minha roupa. Eu vou sair dessa igreja porque aquela irmã só fica olhando para mim, falando mal de mim. O foco não é esse, irmão. Eu não estou na igreja por causa desse foco, não. O foco é Jesus. Você é membro do corpo de Cristo. Você é membro. Se você sair, já pensou aqui, ó. Os dedos, se eles quebrarem, vou ficar assim, igual o Lula. Ainda vou virar ladrão. Você entende? Então, você precisa entender que você é membro da igreja. Você faz parte. Se você não estiver na igreja, o corpo vai ficar faltando. Então, aquele menino ia sair da igreja, pastor, eu vou sair da igreja porque eu não aguento mais essa fofocaiada, eu não aguento mais as pessoas discutindo, brigando, olhando para mim, falando mal de mim, não aguento, o pastor chamou ele, pega um copo de água aí antes de você sair da igreja, pega um copo de água. Para quê, pastor? Não quer saber disso não. Pega um copo de água, enche o copo de água. Tá bom, você está falando, eu vou encher o copo de água. Agora dá 7 voltas na igreja, sem derramar uma gota. Ah, pastor, mas isso aí, será que eu consigo? Vai, vê se você consegue. Ele deu 7 voltas, voltou, não tinha derramado uma gota. Sabe por quê? O foco dele estava onde? Na água. Seu foco é Jesus. Às vezes ele entra na igreja, fecha os olhos, na hora que entra, só abre os olhos na hora de sair. Ainda vem a pessoa me incomodar. Oi, Fernando, tudo bom? E eu orando ali em espírito. Nós temos que ser assim, irmão. Não vou para a igreja para orar para ninguém, olhar para ninguém, ver se a roupa está bonita. Eu até olho. Eu pensei que encontro uma mulher para casar de novo, né? É difícil. Capítulo 2. Por que muitas igrejas não crescem? Por que, irmão? Por que muitas igrejas não crescem? O odre novo é o vaso que vai suportar o preço do avivamento, conservando, amadurecendo a unção. O odre velho acorda o avivamento. Quando o vinho novo é depositado em odre velho, o avivamento está com seus dias contados. Para onde, viu, gente? O avivamento está com seus dias contados. Irmão, você sabe o que é odre? Quem sabe o que é odre? Ninguém sabe. Odre é onde coloca o vinho. Odre é onde coloca o vinho. E todo odre tem que estar novo para colocar o vinho para fermentar. E o vinho é novo, ainda vai fermentar. Então, se esse odre for velho, quando colocar o vinho e ele começar a fermentar, vai acontecer o quê? O odre é a igreja. O odre é a igreja. O que está acontecendo nas nossas igrejas? Odre velho. Odre velho. Por quê? Está chegando vinho novo. Pessoas novas na igreja. E essas igrejas estão preparadas para receber os novos, o vinho novo, o avivamento. Por que o avivamento está com seus dias contados? Porque o odre é velho. Conheço a igreja que o pastor era um tirano na igreja.
E a igreja só diminuindo, ele chegou a um ponto e disse assim, meu filho, vem cá. O filho dele era pastor numa outra igreja. Toma conta da igreja, que a partir de hoje você vai tomar conta da igreja. Aí o filho falou, tá bom, pai, glória a Deus. Mas você não vai mudar nada na igreja, viu? Você vai tomar conta da igreja. Você olhava assim, não tinha jovens. Só os anciãos estavam indo embora. E a igreja não crescia. Aí o filho falou para ele, não, pai, muito obrigado. Muito obrigado, pai. Continuou, não, meu filho. Não, pai, muito obrigado, do lado dela. Depois de um ano, a igreja quase acabou. Ele chamou o filho e falou assim, meu filho, toma conta da igreja e faz o que você quiser. A igreja deu um avivamento grande. Porque lá tem líderes curados. Lá tem líderes que sabem encontrar uma pessoa ali na porta que está entrando, um ex-drogado, uma ex-lésbica, ou ainda é, um alcoólatra, uma prostituta, que sabe abraçar, sabe conversar, sabe receber, porque são líderes curados. Então a maioria das igrejas tem gente doente, que leva a outros doentes. Quando você tem uma igreja doente, as pessoas que estão lá dentro doentes, ela vai levar a fazer outros doentes. E essas doenças são o quê? Trincas internas. Trincas internas nas raízes, quebradas. As raízes estão destruídas. Porque as igrejas não querem crescer. As igrejas não querem seminário. As igrejas não querem ser libertas. Elas só querem receber o dízimo e as ofertas. Se vocês começarem a olhar também a vida voltada apenas para as necessidades pessoais. Se vocês começarem aqui, pode traumatizar o dono de intercessão da igreja. O que é intercessão, irmão? Intercessão é você interceder por algo. Mas você está entrando na igreja, na roda de oração, você está lá para orar por você. Você não está sendo intercessor para a igreja, para o meu pastor, para a minha igreja, para o meu bairro. Entrar na igreja e participar do culto. Você não está sendo intercessor. Nós precisamos ser intercessores para chamar o avivamento. Porque nós estamos orando só para nós. Irmão, eu não durmo sem não pedir a Deus por cada meu irmão da igreja. Eu não durmo sem não pedir a Deus por meus pastores, meus líderes. Senhor, abençoa meus pastores, meus líderes, meus irmãos da minha igreja, Senhor. Eu não durmo sem pedir a Deus para estender as mãos deles sobre a cabeça das pessoas, dos meus irmãos. Então as igrejas estão doentes. Doentes porque não estão preparadas, irmãos. Não estão preparadas. Porque a igreja precisa estar alerta para o odre velho. A igreja precisa estar alerta para o odre velho. Página 12. Eis que meu ventre é como um moço sem respirador, como odres novos que estão para arrebentar. O odre novo é o vaso que vai suportar o preço do avivamento. O odre novo, conservando e amadurecendo a unção. O odre velho aborta o avivamento. Você já pensou? Entrar 10 jovens aqui, ou 10 leprosos, e sair um por um, e deixar os 10 leprosos aqui. Eles querem cura. E aí você sai e deixa ele os 10 leprosos. Quem vai curar esse povo? Qual foi a comissão que Jesus mandou? Não fomos nós? Não fomos nós que temos o poder de curar e libertar pessoas? De expulsar demônios? Mas cadê a nossa fé?
Cadê a nossa fé? Para curar esses 10 leprosos que ele está aí. Por quê? Porque o odre está velho. O odre está velho. E ele precisa ser odre novo para suportar o preço do avivamento, do vinho novo que está chegando. Amém ou não amém? Amém. Até que tem se referido ao avivamento apenas como o vinho novo de Deus, porém está despertando a atenção da igreja para o odre. Temos falado muito no vinho e pouco no odre, muito no poder e pouco na cura da alma, muito na unção e pouco no lugar. Sabe o que quer dizer isso aqui? O povo está chegando pela porta da frente, mas a porta do fundo está aberta, porque ele chega aqui e vê o odre velho. Está chegando muita gente. Tá? Conheço pessoas que são. É um gay que ele foi em 6 igrejas. E ele se sentiu, sabe como? Zero à esquerda. Porque ninguém chegou perto dele. Ninguém o abraçou. Ninguém quis dizer uma palavra. Seja bem-vindo. Até falou, mas só aquilo. E ele foi embora e voltava, foi embora e voltava. Pronto. Essa igreja que nós estamos encontrando. Eu estou falando de muitas igrejas que eu já fui, irmão. Muito, mas elas não querem. Não era para estar aqui 100 pessoas? No mínimo. No mínimo. 100 pessoas. Mas eu já sei, eu trago 50 possíveis. Que eu conheço. E vai sobrar ainda. Porque as pessoas não querem. Tá bom assim, não quer mexer com isso não. Não quer saber quem é meu pai e minha mãe não. Não quer saber quem é meu bisavô, meu avô não. Pra lá, vai dar problema pra mim. Não vou dormir direito. Página 13. A igreja brasileira tem experimentado um crescimento numeroso fenomenal. A própria mídia denominou o evento como um bom evangelho. Milhões de pessoas têm se achegado ao corpo de Cristo nessas últimas décadas. Junto com todo este povo, chegaram também seus problemas, estigmas, malignos, traumas e todas as sortes de ataduras espirituais e cadeias de impiedade. O mundo tem se deteriorado tanto que 80% das pessoas que têm chegado às nossas igrejas necessitam estar na UTI. Você entende isso, irmão? Como que essas pessoas estão chegando na igreja precisando de UTI e elas não têm os enfermeiros preparados, irmão? Elas precisam ter os enfermeiros preparados para receber essas pessoas que estão prestes a ir para a UTI. Se não encontrar a cura aqui, vai ali na outra, não encontra, vai na outra, não encontra, vai fazer o quê? Para macumba, para o espiritismo, para o satanismo, para ler a mão, e etc. E já encontrei pessoas que dizem, não, os evangélicos não dão comida não, eu vou no espiritismo de lá e tenho comida todo dia. É isso. Então eles fazem a obra, realmente, mas não tem fé nenhuma, não tem nada. Fé sem obra é morta, né? Pessoas não saradas acabam sendo pivô de muitas rebeliões crônicas e divisões devastadoras. Divisões de apostasia refletem a ânsia dessa indignação da igreja. Pessoas doentes, além de não crescerem, geram pessoas doentes. Isso tem condenado o processo de crescimento em muitos ministérios. O alto contingente de membros algumas vezes tem sido um atestado de baixa qualidade, ou seja, de como a igreja tem feito pouca diferença, apesar do seu tamanho. Não faz diferença nenhuma na vida da pessoa. Quando uma pessoa, 99% vai para a igreja, entra na igreja, ela vai atrás de quem, irmão? Vem para Jesus que a história vai mudar. Vem para Jesus que
Deus vai te dar um marido. Vem para Jesus que Deus vai te dar uma esposa, vai te dar seu carro, sua casa. Sendo que se a gente se voltar para a palavra não promete só isso, ela promete uma caminhada que vai nos levar a algo que o Senhor já projetou. Só que Deus ele não diz o que ele projetou para a gente lá muitas vezes. E até diz, e quando ele diz, ele não diz a trajetória, o caminho que a gente vai trilhar até lá. E a hipergraça, a graça, vamos dizer, mentirosa de hoje, tem levado as pessoas para a UTI da alma. Por quê? Porque elas vêm com uma expectativa e chegam aqui e se frustram diante do que é a verdade de Deus. Porque se não há libertação, não existe atuação do Espírito Santo de Deus. Se não existe lugar na pessoa para Deus trabalhar, ela pode estar dentro da igreja onde ela estiver, no altar, em qualquer lugar. Ela não vai ter o operar de Deus. Ou seja, ela não vai alcançar as bênçãos que a Bíblia diz, porque ela não se propôs a vir para Jesus, para buscar primeiro as coisas do céu, as coisas do reino, para que essas coisas que foram prometidas, se ela viesse para a igreja, que não é nem vir para Jesus, é vir para a igreja, usa Jesus como uma forma de fisgar a pessoa. Aí dá tanto que Jesus vai te dar o retorno. Pronto, Jesus também não prometeu derramar sobre as pessoas o dobro do dízimo, o dobro da oferta, mas ele fala que aquele que é fiel no pouco, sobre muito ele colocará. Amém. Mas não precisa ser, eu chegar hoje, depositar meu dízimo, amanhã cair na minha conta R$2.000, eu depositei em mim. Então é o que tem atrapalhado muito na questão da cura e da libertação, é o que a igreja tem ofertado. Vem para Jesus e toda a sua história vai mudar, porque de fato muda, mas existe todo um processo. A maioria de uma geração está na maca, esperando ir para a UTI. Mas podem ser sarados e